Então, um bom dia a todos. Vamos dar início à reunião de Câmara ordinária, 16 de 6 de 2026. Cumprimentar o público que está aqui na sala, cumprimentar os senhores vereadores aqui presentes na sessão, cumprimentar os serviços da Câmara, que estão no Secretariado Formoso e no Medemene, e cumprimentar também aqueles que nos visualizam através da rede Facebook lá em casa. Vamos entrar no período antes da ordem do dia. No período antes da ordem do dia, tenho aqui só uma informação. Tivemos a reunião em Lisboa ontem no Ministério dos Negócios Estrangeiros acerca do património mundial. Mas aqui o Sr. Vereador me cuida dele a dar as informações. Da minha parte, com o espaço para tão curto, acho que numa terça-feira à outra não há assim nada a registrar. Passava a palavra ao Sr. Vereador Frosco. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentá-lo e os colegas vereadores, e os presentes, chefes de divisão, António, Emília, e o público que está aqui hoje presentes, cumprimentados e que nos acompanha muitíssimo lá nas redes sociais, através da rede do Facebook. Pronto, só dar aqui a informação que estive em São Miguel a receber o prémio de 5 estrelas, uma vez mais galardoados e agraciados com esse prémio. Isto só prova que as pessoas que vêm a Marvão ficam contentes e reconhecem aquilo que de bom se faz em Marvão, por essa via votaram e foram uma vez mais agraciados com o prémio. Depois, no que se refere aqui à candidatura a património mundial, tivemos uma reunião na semana passada em Almeida e dessa reunião surgiu que lançámos a possibilidade de reunirmos na Comissão Nacional da Unesco em Lisboa, no Palácio das Cidades, para debatermos cara a cara com o embaixador quais é que seriam os próximos passos a dar. Nós temos aqui um comunicado que eu vou passar a ler para, de certa forma, também dar a conhecer os novos desenvolvimentos. Os proponentes da candidatura Poderes da Voluntade da Raia, PAR, a Património Mundial, designadamente os municípios de Almeida, Marvão e Valência, informam que foram notificados no dia 1 de junho pelo assessor de Sua Excelência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Filipe Ramalho do Ortigão, pela Comissão Nacional da Unesco e pelo Centro de Património Mundial da Unesco da apreciação da candidatura pelo ICOMOS. Na sequência de uma profunda realização realizada em reunião de a decisão sobre a eventual retirada ou prosseguimento do dossiê Fortaleza Voluntários da Raia, cuja apreciação se encontra prevista para a próxima sessão no Comitê do Património Mundial a realizar em Busan, República da Coreia. Importa recordar que a Comissão Nacional da Unesco desempenhou um papel determinante, nomeadamente através da agregação das candidaturas individuais de Almeida, Marvão e Valência, se encontravam em desenvolvimento à data, numa candidatura em série. Cumpre igualmente esclarecer que a Fortaleza de Elvas integrou inicialmente a série proposta, tendo sido posteriormente retirada também por indicação da Comissão Nacional da Unesco. Ao longo deste processo, e apesar das sucessivas diligências desenvolvidas, os promotores consideram que uma maior proximidade e acompanhamento institucional teriam contribuído para um melhor desenvolvimento do processo. Os promotores têm igualmente plena consciência de que responderam sempre de forma atempada e rigorosa a todos os pedidos de esclarecimentos e informação que lhes foram dirigidos, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Reiteram, por isso, que não identificam procedimentos alternativos que pudessem ter conduzido a uma apreciação substancialmente mais favorável. Perante o parecer emitido pelo ICOMOS, e tendo em vista a definição dos passos subsequentes, os promotores consideram indispensável a reunião de uma reunião urgente com o Estado de parte, que permitisse clarificar de forma rigorosa e inequívoca os procedimentos aplicáveis nesta fase e subsequente. Neste contexto, informa-se que, por iniciativa de Sua Excelência, o embaixador Jorge Lobo Mesquita, se realizou no dia 15 de junho, portanto, ontem,
uma reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros dedicada à discussão do futuro da candidatura FUPAR. Participaram nesta reunião o Sr. Embaixador Jorge Lobo de Mesquita, representantes dos municípios proponentes e os técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento do dossiê. Esta reunião para clarificação revelou-se essencial para assegurar uma adequada articulação institucional e para definir o futuro do processo, bem como o papel a desempenhar pelo Estado-parte no âmbito da preparação e eventual reformulação da candidatura. Durante a reunião, a Comissão Nacional da Unesco transmitiu aos proponentes que considera existir viabilidade para manter a candidatura viva, defendendo que a mesma seja apresentada à consideração do Comitê do Património Mundial na sua sessão a realizar em Busan, entre os dias 29 e 30 de julho, de forma a recolher orientações que permitam enquadrar os procedimentos futuros, reconhecendo simultaneamente a existência de aspectos que carecem de clarificação e revisão. A Comissão Nacional da Unesco manifestou ainda o entendimento de que todas as entidades devem manter o seu empenho nesta candidatura, procedendo aos ajustamentos e clarificações considerados necessários à luz das observações formuladas pelo ICOMOS. Os municípios de Almeida, Marvão e Valência mantêm o seu firme compromisso com a proteção, conservação, valorização e promoção dos valores patrimoniais representados pelo bem proposto, reservando-se a possibilidade de nova submissão ao Comitê Património Mundial com a disponibilidade e apoio da Comissão Nacional da Unesco e das entidades que tutelam o património. Muito bom dia. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas vereadores, a equipa técnica e todos aqui presentes, bem como todos aqueles que estão lá em casa a assistir através da rede Facebook. Dar apenas algumas notas. Já cá tinha sido noticiado, portanto, no dia 10 de junho, participámos na comemoração do Dia de Portugal em Valência de Alcântara, um dia em que, para além de celebrarmos o Dia de Portugal, portanto, aproveitámos para mais uma vez falarmos do primeiro floral de Marvão. Houve uma conferência, portanto, nessa altura, como já foi referido, Marvão e Valência de Alcântara, tudo pertencia ao mesmo território, tudo pertencia ao município de Marvão, e foi bom relembrar tudo isso, e, portanto, foi um bonito intercâmbio entre portugueses e espanhóis. De salientar, dia 11 de junho, portanto, em representação da Presidente, estive presente na reunião da Assembleia da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em Évora, bem como também no Conselho do Ecoescolas. No dia 12 foi a festa de encerramento do nosso agrupamento dos segundo e terceiro ciclos, portanto, mais uma vez assistimos à despedida dos nossos meninos e à apresentação daquilo que tinham preparado ao longo do ano. Uma palavra de apreço para todas as associações que nos últimos dias têm organizado vários convívios alusivos aos Santos Populares, portanto falo do Centro Cultural dos Barretos, do Júlio Bombeiros, do Centro Cultural dos Alvagões e de outras que venham ainda a fazê-lo. É bom manter viva a tradição e é sempre uma forma também de promover convívios muito agradáveis. Saliento ainda a nossa participação na terceira Romaria a Cavalo que teve lugar na Ponte Velha este fim de semana. Também foi uma forma diferente de dar a conhecer Marvão e também correu muito bem. No dia 15, houve reunião com o agrupamento de escolas de Marvão. Portanto, ontem já estivemos a fazer o balanço dos vários projetos que estiveram em curso este ano na escola, projetos nos quais a Câmara está envolvida, uns sozinha, outros em colaboração com a CIMA. E foram recolhidas as devidas evidências por causa da candidatura e já foi preparado, portanto, o ano letivo seguinte, já temos tudo isso, isso terá guia pedagógico já em julho, portanto, temos os dados lançados para o ano letivo que vem. Salientar, no dia de ontem, a celebração do Dia da Violência contra os Idosos, portanto, o CLDS fez questão de nos relembrar deste dia e tem algumas iniciativas relacionadas com isso. Portanto, é bom que tenhamos sempre presente esta temática, porque
Normalmente fala-se mais na violência contra as crianças, que infelizmente também existe, mas também há violência contra os idosos e está nas mãos de todos nós estarmos atentos a esta situação. Não tenho mais nada a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhora vereadora e equipa técnica do município, bem como os senhores diretores de divisão, exercício público aqui presente, aqui peço desculpa por estar de costas, e também o público que nos segue nas redes sociais do município. Neste minuto de ordem do dia, eu começaria, tinha 3 assuntos, mas um dos assuntos que temos aqui público, não vou abordá-lo agora, porque calculo que seja abordado pelo público e também nessa altura. O assunto que eu tenho primeiro é um assunto muito simples, que tem a ver com os semáforos que existem no Conselho de Natal. Têm registrado sucessivas avarias. Eu sei que vai-me dizer que não é responsabilidade do município, se calhar alguns são responsabilidade do IP, da Prefeitura de Portugal. No entanto, no tornar do município são um meio de prevenir acidentes. Eu pedia que o Executivo intervisse junto às infraestruturas, porque alguns já estão avariados há tempo suficiente. Depois, relativamente à questão do património mundial, eu tenho várias coisas para dizer sobre isto. E a primeira, que lamento profundamente, é o facto de ter percebido pelas datas do comunicado que na última reunião de Câmara, e as coisas não têm um nome, nos mentiram, porque nos disseram que não havia conhecimento de uma decisão, e o Sr. vereador Luís Costa disse-nos agora que desde 1 de junho tinham sido notificados. Portanto, este é um projeto em que estamos todos, e se estamos todos, não ficava bem, da minha parte, dizer que se estamos todos no projeto e se estamos todos interessados na renda do património mundial, faria todo o sentido que essa informação nos tivesse chegado. Eu diria que até, atendendo à data que aqui refere, até antes da reunião de Câmara. Mas quando chegou na reunião de Câmara, fazia todo o sentido que fizesse. Eu tinha visto, já tinham sido tomadas algumas decisões sobre a biosfera, percebi depois que eram reuniões diferentes, mas de facto, afinal, havia uma notícia que é uma notícia que, por enquanto, parece que é uma notícia que não é boa, porque é um problema que parece que a candidatura correrá o risco de não ser aprovada na Assembleia da Unidos. Eu hoje tinha aqui pensado, eu tive vontade é o que é que tinha a dizer das notícias que estavam sem notificação oficial, mas agora não tenho de deixar de tratar este fato. E, estando isto em cima da mesa, da candidatura ser novamente, sofrer este revés novamente, eu considero que há aqui uma reflexão que nós temos que fazer. A primeira reflexão é que é necessário que venha, de uma vez por todas, a público, desde que a candidatura começou, não estou a falar de utilizar. Desde a primeira vez que houve uma tentativa, e depois das tentativas sucessivas, é necessário nós termos todos conhecimento de quanto é que já foi gasto. De que valores é que estamos a falar. Porque, atendendo aos sucessivos reveses que temos tido, e sabendo nós que isto é uma componente técnica, mas também que é uma componente política, é necessário nós fazermos uma análise profunda e, muito sinceramente, isto que eu agora vou dizer não vincula a estrutura do PS. É uma opinião minha pessoal. Eu, sinceramente, acho que vale a pena avaliar se o dinheiro dos contribuintes marvanenses se deve continuar a gastar ou não neste processo. E estou a fazer esta pergunta porque não tenho uma resposta para ela. Preciso saber quanto é que se gastou e vou ver se vale a pena ou se esse dinheiro que se tem gasto não seria bem emprego de outras coisas que sejam eventualmente necessárias. Acho que essa análise tem que ser feita e tem que ser analisada de forma profunda. Isso não invalida, que é claro que enquanto essa decisão não for tomada, siga o caminho, e acho que todos nós gostaríamos que um dia que o Castelo Marrão fosse património mundial da Unesco, mas também, sinceramente, deixem que vos diga que nós não precisamos de prémios e que o Conselho de Marvão e o Castelo Marrão valem por si. E por isso, nós temos que fazer essa reflexão. E temos que fazer essa reflexão de forma séria. Saber quanto é que já gastámos e saber se vale a pena continuar nesse processo ou se mais vale gastar esse dinheiro noutras coisas. É uma reflexão, como vos disse, só me vincula, esta segunda parte desta reflexão, só me vincula a mim, não vincula o Partido Socialista. E na ordem anterior do dia era só o que tinha para dizer. Eu também vou ver. E se esta candidatura se calhar vai à natureza, se calhar foi um partido velho. Porque eu falei com o senhor, tive uma hora de conversa ao telefone com o senhor embaixador e expliquei as razões, os motivos
porque é que isto tinha que ir à Coreia. E porque tinha que se arriscar e porque a candidatura não está mal. São pormenores de ajustamento, a gente depois, há vezes que a notícia aparece que está a coisa, mas são problemas de ajustamento, são coisas que não. Porque aquilo depois é uma questão política. Se é política, é a diplomacia a trabalhar. Se a diplomacia for bem feita, agora fomos eleitos para membros do Conselho não permanente na ONU. Se isto se trabalhar, provavelmente ainda está a ser património mundial. Isto é uma questão de negociações com o embaixador lá e é um trabalho mais diplomático já do que coisa. O seu embaixador vai, não estava para ir à Coreia, mas vai à Coreia, quer ir. Nós vamos encetar também mais contactos para tentar ultrapassar aqui estas situações por outras vias, vamos tentar ter contactos. E esta candidatura diz no património mundial tem que ter um fim. Depois deste investimento todo que se fez, não é de agora. Há 20 anos, há 26 anos, quando isto começou. Sim. Há 26 anos, quando isto começou. A energia que as pessoas gastaram, estes e outros, e todos e quantos, muitos gastos, viagens para trás, expectativas foram criadas nos mercados, na economia. Isto tem que ter um fim. Para mim, isto tem que ter um fim. Depois logo se vê. O que quer dizer que se a candidatura se for e tiver a infelicidade de não passar, não fica fora da corrida para o património mundial. Quem vier poderá tomar decisões e não fica queimado esta questão de ser retirada da. Não, porque até vai haver novos critérios e esta candidatura tinha mesmo que ir. Com os novos critérios, então, ainda mais complicado tornaria a situação. Não. Então, eu também partilho disto. Eu uma vez já dei isto na Assembleia de chamado de montantes gastos. Sim, mas Já há uns anos que isso aconteceu. nós, depois de um certo tempo, deixamos de ter a bênção de consultorias com empresas e fazemos isto, temos feito isto com a prata da casa. Porque nós temos essa expectativa e isto, em boa hora, isto vai à Coreia e tem que ter um fim. Ou é ou não é. Também estou de acordo que o Marvão, no longo destes anos, ganhou muito. A produção do património mundial pôs Marvão num patamar que sem isso também não tinha. Atrás disso veio muita coisa. Foi publicidade, foi muita produção que tivemos. Acho que este episódio do património mundial tem que se refletir e agora nós esperar os resultados da Coreia. Se aquilo for aprovado, o património mundial, iremos ter que estar sensíveis a todas as condicionantes que vamos ter a partir daqui. Porque vamos ter que pôr em prática alguns instrumentos de ordenamento do território e aqui dentro da vila que agora iriam seguindo e ter que contribuir para os fundos do património para aquelas situações todas. Se não forem aprovados, temos que reunir e ver vale a pena continuar ou não vale a pena. E, do meu ponto de vista, também sou daqueles que disse mesmo, pessoalmente, não é o Presidente da Câmara. Pessoalmente, acho que não vale a pena. Se isto não for desta vez, o que é que vamos continuar a discutir? Ainda sobre esse assunto, se me permite, antes de falar, apenas dizer uma coisa. Eu, na sequência das notícias que saíram, fui ao site da Unesco perceber se já estava lá alguma coisa e, entretanto, eles publicaram um relatório de análise das candidaturas que, porventura, irão à reunião da Coreia. E, porque sei que, como o Sr. Presidente já disse, que aquilo tem uma componente também da avaliação política, oxalá isso conseguisse ultrapassar sem força aprovado, o que me preocupou mais foi que, da leitura do relatório, as questões que são levantadas no relatório são todas de natureza técnica. São muitas de natureza técnica. Não há lá questões de natureza política. E fiquei muito preocupado com o processo por perceber que havia uma questão, que havia um conjunto de questões de natureza técnica que agora os países iam pagar. Vou-te explicar. Nós vamos, as câmaras vão responder, já é alguém que tem que aprender nisto, estamos a trabalhar nesse sentido. Vai-se preparar um documento da draft até o dia 30 deste mês, vai ser enviado ao Ministério dos Estrangeiros, para a Clara Cabral fazer a correção. Depois aquilo tem que ir com aquele todo abriaço, simples e doce que eles gostam. E esperamos que esta situação há de ser preparada uma apresentação também para ser apresentada lá em evolução, né? É importante e esperamos que isto seja desta vez que isto não sei se para dúvidas.
Organiza os vereadores, os técnicos que nos acompanham, o público aqui presente, um dia, temos o lá em casa, e mesmo um dia também. Duas ou três coisas muito rapidamente, relativamente à candidatura de lamentar o resultado, e lamentar que não tenha aqui que se passou na última reunião, porque não nos foi dita a verdade, e nem entendemos porquê, porque realmente os senhores têm maioria e não nos derem aqui a verdade. Tratar-nos aqui por um mérito de assistentes, parte por aqui, acho que é muito triste. Relativamente a outros pontos, tinha aqui duas ou três muitas coisas que me têm esclarecer, dar os parabéns pelo espetáculo no plano e vão pensar sempre. Chegou uma notícia que correu muito bem e só me perguntava qual foi o custo daquele espetáculo. Qual foi o custo do espetáculo na cidade. Depois, parece-me que na semana passada, a Cristina não foi muito. Queria saber o que é que me foi pareceu-me um pouco sujo. E perguntar também se na rede social também foram adquiridos alguns equipamentos para a ANTAS. Penso que responderei quais foram esses equipamentos, porque se estamos depois esquecimento não trazerem essa informação aqui à Câmara. A questão dessa esclarecimento disso foi A situação do vereador explicar aqui a situação da piscina e dos patrimónios, porque foi assim, e o falar da situação da ANTA foi uma situação que foi colocada no final do mandato passado. Veio o protocolo e o processo estava já em curso e a aquisição das câmaras chegaram agora. Foi só uma situação que foi votada aqui durante o mandato passado, talvez em julho ou agosto de 2025. Não vai uma semana. Não tinha conhecimento disso. Desculpa, havia ter dito, mas isto foi o protocolo, foi aqui assim, está aprovado. O centro do protocolo teve fundamento cenário e aquela única resposta foi às continuações não sei, este processional naquela situação. Como estamos a pensar fazer, pode repetir algumas situações, outras respostas que são únicas do conceito, para ajudarem para que elas consigam vir. Bom, relativamente aqui ao património material, acabam por ter razão na questão da omissão da verdade, se não foi uma mentira, foi uma omissão. Isto tem uma razão e tem. Nós tivemos aquela reunião em Almeida, onde tiveram presentes também os restantes promotores, juntamente com Valência, onde estabelecemos um pacto de não enviar qualquer tipo de informação posterior, sem primeiro termos a reunião na Comissão Nacional da Unesco. De certa forma, estar aqui a falar do que é o que fosse, estamos a quebrar esse pacto e por essa razão não dissemos. Só fazer essa explicação. Também pedi desculpa por isso, mas também assumimos essa questão perante os nossos parceiros. Relativamente ao tecido, também estive lá, tive a oportunidade de ficar bem. Esse festival foi a primeira vez que estreou. Nunca tinha sido realizado em mais lado nenhum e tivemos a sorte de ter corrido bem. Foi suportado por uma candidatura Interreg, através do projeto Tionesco, que nos suportou aqui estes custos. E é um projeto que visa, sobretudo, desenvolver atividades na raia para desenvolver aqui a economia local, juntamente com a Espanha. Portanto, tendo essa candidatura, nós, de certa forma, tivemos só mais o custo do som, porque a parte do festival foram 8.000 euros. E acho que os 8.000 euros estavam também descobertos através da candidatura. Tínhamos 10.000, exatamente.
Depois foi um espetáculo que visou sobretudo também dar visibilidade, fazer a abertura da época balnear, acho que isso foi plenamente também de certa forma assinalar os 25 anos da abertura do Centro Lazer da Portagem. Isso foi lá dito, e ainda bem que aquele evento se fez ali, foi dar resposta, e acabei por referir também, as entrevistas cuidando é um oásis, e temos que fazer tudo para que as pessoas venham ali, porque as pessoas vindo à portagem acabam por dinamizar toda a economia local. Depois, a piscina, pronto, em relação à piscina, pronto, foi uma semana de férias do pessoal, pronto, e tivemos aquela logística toda inerente à realização daquele espetáculo lá de piscina, montagem de palco, absorvemos imenso, pronto, não conseguimos ter a liga da piscina por esse motivo, pronto, sendo que pronto, o problema maior é no fundo da piscina, lá naquela zona mais funda, que agora com a corrente da água vai mais ou menos limpando. Nós estamos conscientes disso, mas esta semana que já irá ser realizada lá aquela limpeza. Só peço para ter isto bem. É a palavra que estava limitado, as coisas limitadas. E eu vejo para quem tem que ser incluídas. Tem que se tentar, tem que dar um esforço para tentar limpar. E está apresentado lá dentro. Pode, não há licença. Quer dizer, relativamente a esta questão do património mundial, esclarecer, as palavras pela vice-presidente Luís Costa, vou esclarecer duas coisas. Primeiro, fizeram esse debate, mas alguém o rompeu, porque depois saiu na comunicação social e antes das reuniões uma série de notícias de órgãos locais, de órgãos locais e depois de alguns órgãos nacionais sobre esse assunto. Foi a única coisa que eu fiquei tranquilo em não saber, porque se lhes tem sido dito, mesmo que fossem privados, podiam ter pensado que ia ser alguma fugalácia, mas não foi, porque nós não sabíamos. Mas em relação a esse assunto, em Câmara, já aconteceu várias vezes haver assuntos pela sua natureza de reserva, não podem ser tratados numa reunião de Câmara. Quando vai para a reunião de Câmara, o vereador Luís Costa, que o Sr. Presidente já fez relativamente a outros assuntos, disse assim, olha, isto está neste ponto. Nós não podemos dizer porque assumimos esse facto. E estava o assunto resolvido. E não havia necessidade depois de estarmos aqui a pôr em questão da honorabilidade da maneira como fazemos as coisas, porque era um assunto fácil de resolver. Eu continuo a dizer, é um assunto em que eu acho que essencialmente estamos todos de acordo. Muito obrigado. Nós não fizemos antes da reunião de Câmara, mas no final, se o vereador se lembra, nós disse também. Não, disseram que ia haver uma reunião. Mas não sabem quanto é que estava. Mas não sabem quanto é que estava. Disseram que ia ter uma reunião, só diziam o que é que iam fazer, mas não disseram nada. Eu percebi que já havia um problema, mas não sabia qual era a natureza do problema. E a informação não saiu dos processos. Sim, claro. Segundo as informações nossas, saiu da Lusa em Lisboa. Claro. Obrigado. Vamos chegar ao momento em que passamos a palavra. Todos os presentes, senhores presidentes, senhores vereadores, o pessoal técnico do município, e a vossa licença para ler um documento corrigido de nós, enquanto pais. Este documento será brevemente enviado para a Câmara Municipal de pedir estas assinaturas. Por isso sei que também não vos foi entregue e também não, isto foi feito assim à última da hora com este assunto. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marvão, os encarregados de educação das crianças inseridas nas ludotecas de verão de Marvão vêm por este mês prestar o seu profundo descontentamento e preocupação relativamente à redução temporal de funcionamento desta atividade, que afeta diretamente muitas famílias do nosso concelho. A ludoteca de verão tem sido ao longo dos anos não mais um dia para agregados familiares, que permite conciliar a vida profissional com o acompanhamento dos seus filhos durante o período de interrupção letiva. A alteração imposta na passada sexta-feira, dia 12 de junho, veio criar inúmeros constrangimentos às famílias, pois tinham a sua vida familiar organizada com base na informação dada anteriormente, que é o apoio das 8 semanas como tem sido até aqui. Durante esta informação, acresce ainda a necessidade das famílias se organizarem em 2 dias úteis, pois terão que informar qual o turno preferencial até ao dia 16 de junho. Esta alteração foi recebida com grande preocupação pelos encarregados de educação, que não foram envolvidos nem esclarecidos quanto às razões que motivaram essa decisão. Salientamos ainda que, de acordo com o regulamento número 942/2025, segundo a revisão do Código Regulamentar do Município de Marvão, artigo número 4, atividade de apoio ao prolongamento de horário e período não letivo. A atividade de apoio nas interrupções letivas consiste em proporcionar às crianças atividades de animação lúdica e pedagógica a tempo inteiro,
A atividade de apoio no período não letivo consiste em proporcionar às crianças atividades de animação lúdica e pedagógica a tempo inteiro, desde o término do ano letivo até ao início do próximo ano letivo. Assim sendo, solicitamos que imperam o bom senso, a articulação e a proximidade na tomada de decisão. Face ao exposto, solicitamos que esta decisão seja reavaliada com urgência e que o período original de 8 semanas previsto seja resposto, salvaguardando o apoio social à comunidade. Esta parte agora já é pessoal. Nós gostaríamos então só de perceber quais são as razões que levam a que isto aconteça, porque é assim, no ano passado na portagem abriram 2 salas, este ano só vai abrir uma. O problema é que a falta de pessoal, eu compreendo quando alguns de vocês dizem que a biblioteca não pode ser um depósito de crenças, até porque eu acho muito feio dizer isto, não é de tudo isso que acontece. Falo eu, e se calhar todas nós, que nos custa ter os nossos filhos durante o verão, quando poderíamos estar com eles na praia, estar com eles a passear, estar com eles a passar tempo de qualidade, que hoje em dia é muito difícil, porque os trabalhos são como são. Eu, por exemplo, a título pessoal, eu este ano não terei férias no verão, por causa do mudei de emprego, portanto só poderei ter férias quando fizer os 6 meses. É assim, eu não quero que todas as minhas filhas o verão inteiro lá, como é óbvio, portanto que eu faço um esforço enorme para conciliar o meu horário por turnos, o horário do meu marido, que também não é fácil no verão, face aos horários da vigilância, e até se acontecer algum problema ou incêndio, quer que seja, faço um esforço enorme, mas cada vez que posso e que tenho horário para tal, fico com elas em casa, inclusive já tinha marcado 2 semanas de férias em agosto, porque coincido com o fecho do infantário, uma delas fez também na escola. O problema é que isto foi tudo, caiu assim como uma bomba e foi só, têm que fazer isto e não é por isto, é por aquilo, é por outro. Se não tivessem dito, no dia em que eu fui inscrever as minhas filhas, já não há inscrições. Eu aí teria que me virar para o outro lado, não ia ser fácil, como é óbvio, mas é assim, se o universo são à volta de 150 crianças, eu acho que tem que se avaliar aqui um bocadinho a resposta para ser dada pelo município, porque é uma preocupação muito grande e é muito complicado. A Câmara anunciou 60 vagas do que solicitou em edital. 60 vagas, e era para isso que tínhamos a capacidade de funcionar. Nós, não é nenhuma coisa que as pessoas sabem, há muita gente na Câmara que está em problemas de saúde, estão de baixa, há motoristas que vão entrar de baixa, há aqui uma incógnita na equação deste serviço que não são controláveis. Nós não conseguimos contratar pessoas de um dia para o outro para resolver isto. Esta é uma das situações. E quando a gente tomou esta decisão aqui, para testar, foi só isto. Nós estamos disponíveis para cumprir os 60 vagas e vamos analisar a possibilidade de dar aqui uma resposta. Já apareceu aqui também uma possibilidade de uma resposta privada abrindo o Conselho para dar resposta. Também vamos reunir com a professora para tentar mostrar se for viável é uma das situações. Se não for viável, nós iremos também analisar outras possibilidades para se resolver a situação. Claro que isto nós temos que perceber perfeitamente. Nós também temos na escola, infelizmente, em cuidar das famílias, meninos que precisam de uns cuidados especiais. Que precisam de muito mais recursos humanos nas salas. Porque nós temos, neste momento, 6 crianças com dificuldades que precisam de ser ajudadas e nós temos que dar resposta. Se as recebemos, temos que lhe dar os mínimos de dignidade. Temos que ter técnicos, temos que ter pessoas auxiliar a acompanhar estas situações. Tudo isto é um volume de recursos humanos que é preciso ter na escola. Se calhar vocês dizem assim, as pessoas na escola, como eu já ouvi também dizer, não sabe, não se quer, porque há funcionários, tem que se dar férias, há gente baixa, e para a escola funcionar, nós temos que ter 3 pessoas no refeitório para fazer as refeições. 3 ou 4. Mas tem que dar férias e se há uma baixa e se há uma consulta, tem que dar alguém para fazer a redundância. Por isso, Santo António temos que ter mais de 2 pessoas para servir almoços. Temos que ter limpezas, temos que ter portarias, temos que ter tudo. Isto é um grupo. Eu contei, eu já ando a estudar isto, para dar a resposta a tudo. Porque eu também sinto a necessidade e sinto que isto tem que ser resolvido, tem que ser uma resposta e sinto as dores das pessoas nestas questões. Porque eu sei perfeitamente bem como é que é. Eu conheço as pessoas. Não estou aliado
da situação. Mas parece que às vezes isto é tudo muito fácil de resolver-se. Nós, para termos a escola neste estado de prontidão, temos de ter 15, 16, 17 pessoas. Dando férias também em conjunto, com mais as baixas que irão aparecer, temos que medir a situação. Nós andamos aqui a ver situações de programas operacionais e esticar de um lado, esticar do outro, e vamos analisar e vamos dar uma resposta o mais brevemente possível, porque é preciso fazer seguros, é preciso contratar alimentação para dar resposta à alimentação. Por isso, mais tardar amanhã tem a resposta como é que isto irá ser resolvido. Mas uma das coisas é certa, nós, esta situação, quinta-feira. Na quinta-feira a resposta certamente. Vamos ter que analisar a situação e ponderar esta situação e já percebi com estas questões todas que fomos regularmente em prática, porque nós não estamos aqui para conhecer localidades. Esta tentativa foi dar resposta a todas as famílias de dividir isto uma altas aldeias. Mas só foi pior. Deixou muitos mais pais pendurados com umas férias em termos de verão. Não, eu acho é que acho que ainda não foi agradar eu acho que as pessoas não perdeu-se muito aquilo que é o espírito de comunidade. Eu acho que a questão também não é por aí. A questão aqui Perdeu-se o espírito de comunidade. foi informar como não quer assim, aquilo que você está a dizer neste momento, explicar o número de funcionários, isto, aquilo, nós não temos conhecimento disso. Se tem havido previamente, por exemplo, uma reunião com a Associação de Pais, onde tinha sido explicado tudo isso, se calhar haveria outra maneira de ter sido explicado aos pais, não a maneira como foi, não as conversas que há por fora, por aqui, por ali, os comentários como a ludoteca ser mundo pode ir de crianças e não pode ser isto, aquilo e outro, depois já estamos a levar todos muito isto para o lado pessoal e não é isso que se quer de tudo. Não é isso para o lado pessoal. Não, eu é vou dizer de uma forma coerente para tentar dar resposta a toda a gente. A questão aqui é... Estou-vos a explicar aquilo que são os constrangimentos. Ok, mas o senhor Presidente também não pode estar a contar com baixas que vão por daqui a uma semana. Ou com um mês que vem, porque também isto é assim. Em todos os trabalhos acontecem baixas. O senhor Presidente diz que tem pessoas que têm idade de férias e tem pessoas que vão ter baixa aqui. A gente não pode contar com esse tipo de coisas. É assim, nos trabalhos também há um limite de pessoas de férias por período, o que quer que seja. Quer dizer, então, os funcionários vão estar de férias aquela semana em agosto porque diz que a biblioteca está fechada porque tem que estar aquela semana em agosto. Ok, tudo certo. Então, porque é que tem que haver férias em agosto? Tem que haver férias em julho? É só uma questão de se tentar aqui haver um bocadinho de bom senso e explicar as coisas como são. É que nós ficamos com os olhos tapados. Nós recebemos esta comunicação, tem que escolher até este dia e sem mais soluções, sem nada. A única questão, o que nós só queríamos é, lá está essa solução de, ok, vão tentar ver uma situação privada, tudo certo, mas era explicarem-nos isso. A situação privada apareceu já depois destas situações. Compreendo essa parte toda. Mas, por exemplo, nós já enviámos uma comunicação enquanto Associação de Pais, foi enviado um e-mail a pedir uma reunião e ainda não obtivemos resposta. Veio No sábado, sim. no dia 20. Não tenho aqui uma vez. Mais um. Foi no sábado. Nós também recebemos Na um segunda-feira. Pronto, nós também recebemos um e-mail na sexta-feira às 9 horas para responder até hoje. É só por isto. Porque é uma preocupação muito grande. Ninguém está contra ninguém e compreendemos perfeitamente os constrangimentos que têm, porque claro que têm, é óbvio. E não é fácil dar resposta a tanta criança, ainda mais havendo crianças com necessidades especiais que as há e têm que ter atenção especial, se a senhora, claro que tem. E compreendo isso tudo, mas o problema é que nós ficámos todos de pés e mãos atados. Só isso. E estou-vos a dar a explicação, está tudo correto. Por isso nós vamos dar uma resposta na quinta-feira. Sim, sim, dá licença. Não, eu tenho aqui um bloco que está com a Pereira de Assinou, eu gostava de ouvir a Pereira de Assinou sobre este assunto. Mas, além disso, há duas ou três coisas que eu tenho que dizer aqui. Primeiro, agradecer, neste caso é só bens, o facto de virem aqui e exporem as vossas dificuldades. O facto de não é estar contra ninguém ou a favor de ninguém, é expor uma dificuldade. Porque isto não há nem património mundial, nem festas de X, nem nada que nos valha, se nós não damos conforto e não damos resposta às pessoas. Porque antes de pensar nas pessoas fortes, temos de pensar nas pessoas que cá estão. Depois, este assunto resulta do modus operandi que este executivo tem.
que é apresentar as coisas à última da hora, que é para as pessoas não terem tempo de responder, e depois nós vamos falar mais à frente de outros assuntos em que isto também se diz. Porque isto é apenas falta de planeamento. E é falta de planeamento, e como estou na Câmara há quase 20 anos, é uma falta de planeamento, não é uma falta de planeamento agora. Eu recordo que este assunto da ludoteca já foi abordado noutros fóruns, noutras ocasiões, mas bastante preocupação. E não deixa de ser lamentável que se queira apontar que uma das dificuldades é criada porque há crianças que necessitam de apoio especial. Isso é muito feio. O problema não é essas crianças. O problema é que a questão dos funcionários, a Câmara tem os funcionários que tem, aparentemente de fora podem parecer muitos, se há baixas, se há faltas, se há férias, obviamente que serão menos do que aqueles que estão elencados nos mapas de pessoal, mas dizer de facto que há outras soluções para isso. Têm que ser pensadas e têm que ser estruturadas. Ou descobrimos agora que há 150 crianças no Conselho. Não sabíamos. É por esse motivo que tem a obrigação de saber isso. E é por esse motivo que eu acho, ainda bem que na quinta-feira vamos tentar uma reunião, e desde já digo às mães e aos pais que essa solução de quinta-feira não pode ser a solução definitiva se não for uma solução que responda às vossas necessidades. Porque o Conselho de Marvão, os grandes empregadores é a Câmara Municipal, o setor social e o turístico. E o setor social funciona 24 horas, 365 dias por ano, e o turismo, se há altura em que tem necessidade do pessoal todo, é no verão. Pronto, portanto, as pessoas com certeza que têm direito a ter férias, com certeza que querem dar com os seus filhos e querem também ter férias no verão, mas esta necessidade é uma necessidade que surge por falta de planeamento e por achar que as coisas são como a gente quer e acabou. E as coisas não podem ser assim. Têm que ser tratadas com uma dignidade que merecem. Muito obrigado. A vereadora fica sem resposta. Não duas situações e eu tenho que dizer. Em 8 anos que governamos aqui, sem maioria na Assembleia Municipal e 4 sem maioria na Câmara, a Câmara houve aqui constrangimentos de governação e uma delas foi a questão do interpessoal. Mas Temos muita gente. O que é que já vamos falar? O Sr. Vereador. Já está mal distribuído sobre O Sr. Vereador, enquanto representante do Partido Socialista, sabe perfeitamente bem que ao longo destes 8 anos foi pondo a guilhotina do pessoal no Executivo. Foi sempre uma das grandes coisas. Por isso é que chegamos a este ponto, que esticamos de um lado e esticamos do outro, e não há. Está a ver? É nos motoristas, é nos auxiliares, é nisso tudo. E a Câmara tem hoje uma capacidade de resposta que não tinha há 10 anos atrás. E eu orgulho-me disso. Vocês têm uma resposta na infância que não havia e com qualidade. Temos na educação uma resposta boa, porque nós estamos acima da média, os resultados dos alunos das escolas, das notas. Por isso as coisas funcionam. E com criatividade e com resposta. E a ludoteca e outras situações vão ter resposta. Pronto, ainda bem que vão ter resposta. Mas o problema é que vocês não podem perdoar por num dia uma coisa e no outro dia dizer outra. Temos de ser coerentes. Sim, Sr. Presidente, olha, sobre isso, me permite dizer só o seguinte. Primeiro, recordar que no início deste mandato, uma das primeiras intervenções que o Sr. Presidente fez, disse que a questão do boicote do PS nunca mais seria assunto. Mas já percebemos também, até pelo ordem de trabalhos de hoje, que é divertida no mínimo, já percebemos que o senhor gosta de trazer assuntos no passado para depois se vitimizar. Portanto, nós vamos trabalhar isso como o senhor quer, se é assim que gosta. Mas dizendo também o seguinte, o PS nunca foi contra a admissão pessoal. Porque nós o que nos falta é assistentes operacionais e até que nesta área. Assistentes sociais, recordo que já são 5. E se calhar ainda vem mais algum caminho. Porque enquanto o senhor encher os gabinetes de pessoas para pagar favores, vai ter falta de gente para dar resposta às crianças nas escolas. E o grande problema é esse. É que enquanto tiverem a encher os gabinetes para pagar os favores, o senhor não pode dar resposta porque não tem o pessoal. O problema não é o número total de funcionários no mapa da Câmara. O problema é a maneira como estão distribuídos os lugares. A Câmara tem muita gente, mas não tem muita gente onde faz falta, com certeza. Uma palavra, não vou adiantar muito em relação ao que o Presidente disse. Eu tenho acompanhado de perto esta situação e quando, na terça-feira, às 9 da manhã, vi que as vagas estavam cheias, podia ter havido ali duas posturas. A postura mais direta e que resolveria o assunto sem mais bloqueio era chegaram às 20 vagas, acabou. Mas eu acho sempre que pode haver um plano B. E acho sempre que ainda poderemos arranjar uma solução.
e assumo perfeitamente que inscrevam-se, logo vemos como é que as coisas depois vão correr. Porque sem as pessoas estarem inscritas, não podemos ter noção do que é que aí vem. Portanto, tinha sido, eu, como sabem, cheguei este ano, fui informada que no ano passado tinha sido uma grande confusão nas ludotecas, que era muita gente, tinha sido muito difícil gerir, tinha havido falta de funcionários. Fui informada, não sei, não estava cá, não tinha cá a minha filha, não posso ajuizar a situação. Daí percebi que quando estavam a querer abrir só uma vaga, havia coisas que não tinham abrir a 100%. Mas quando, à terça-feira, às 9 da manhã, eu estava lá na ludoteca, não está aqui nenhuma das mães que não estava, mas estive lá com algumas, eu disse, inscrevam-se, depois logo vemos o que é que isto acontece. E esperámos até sexta-feira para ver a quantidade de gente que tínhamos efetivamente. E andámos aqui às voltas a ver o que fazer. Eu sou sincera, não vou dar pormenores em relação à reunião que houve na Câmara, mas houve várias situações em cima da mesa. Ganhou a maioria, portanto, pensou-se qual a melhor forma de não ter mais pessoal e chegar a mais gente. Tentámos ver se os pais se articulavam para que toda a gente tivesse uma resposta. Já se percebeu que isso não funcionou, portanto, damos o braço a torcer, que realmente gerou confusão e o assunto não se resolveu. O assunto vai ser resolvido, a sério, e isto para mim é mesmo um ponto de honra. Podia ter sido, se calhar, feito de outra maneira, assumimos o meia-culpa, esperemos que aquilo que encontrarmos este ano seja para os próximos anos e esta situação não se gere outra vez, porque realmente estou a ser apanhada aqui, mas quero resolver a situação e vamos resolvê-lo, isso não tenho a menor dúvida, está bem? Pedimos desculpa por tudo isto que se está a gerar, ainda bem que vieram, porque é aqui que as coisas se discutem, não é nos papéis, é aqui, é sede própria que as coisas se discutem e é conversar que eu não tenho que Olha, posso só dizer agora? Relativamente a este episódio da transformação. Achei estranho, portanto, mandar um mail para responder em 4 dias. Não parece todo. Seja muito coerente. Depois, achei estranho também este mail ser às 9 horas e ser assinado por uma funcionária. Como é que não é funcionário com agente político? É assinado por uma funcionária. Às 9 horas também. Depois, dizer aqui mais duas coisas. O ano passado, coincidência ou não, haveram duas salas que ano de eleições. O espírito de unidade só valia o ano passado e este ano não vale. Depois, este assunto foi, já em abril, na Assembleia Municipal, foi falado. Portanto, havia uma certa margem de tempo para ter uma solução, para contactar os pais, para ver se encontrar uma solução. Havia tempo para contratar animadores, por exemplo, asfaltados. Havia tempo para pensar que, quando se fala na limpeza da escola, a Câmara pode perfeitamente contratar uma empresa externa para fazer a limpeza e deslocar os funcionários para as bibliotecas. E depois veio uma coisa muito importante. Foi aqui referido. O senhor referiu que há funcionários que não têm baixo. Já fui informado que há funcionários que não têm baixo. Porquê? Por causa deste assunto? Por causa de irem para as bibliotecas? Há que supor, se for erro de avaliação, no próximo ano não é preciso levantar as escolas. Não é por aí. Olha, e outra coisa. Lembrar que os funcionários que estão na escola não são funcionários da escola, são funcionários da Câmara. Estão agarrados à escola. Este tempo pode estar na escola, amanhã pode estar na cozinha, pode estar no sítio qualquer. Lembrar isto às senhoras funcionários também é ser importante. Porque os funcionários estão, quer dizer, são funcionários da Câmara, não são funcionários da escola. Fazem falta hoje aqui, fazem falta ali, tem que ter paciência, tem que haver um esforço todo para comatar estas faltas. Já são mais ou menos um pouquinho. E pronto, e ter a volta para a é importante e deixa eu ver que a situação se resolve e tem uma solução. Iríamos passar
ordem de trabalhos para a ata. Normalmente ele vai. Pera. Os senhores têm uma coisa para dizer. Está bem? Iríamos passar para a ordem do dia. Em relação à ordem do dia, Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma questão relativamente à ordem do dia. E que não era para fazer, não estava planeado, mas atendendo à conversa que tivemos aqui antes, sinto necessidade de fazer, até porque o Sr. Presidente disse que estávamos aqui para cumprir a legalidade. Diz o artigo 3º, no seu ponto número 3, do Regimento da Câmara Municipal de Marvão, que está em vigor, o Sr. Presidente disse que íamos rever, mas ainda não o revimos, que eu vou ler porque é curto e é interessante. Todos os assuntos, sejam da competência da Câmara Municipal, serão incluídos na ordem do dia, desde que o pedido correspondente seja apresentado por escrito pelos membros daquela, com uma antecedência mínima de A. 5 dias úteis sobre a data da reunião, no caso de reunião ordinária. Que é o caso. Temos uma reunião ordinária, os assuntos que incluem a ordem do dia têm que ser apresentados 5 dias úteis por escrito. Atendendo a que tivessem ser apresentados por escrito. E sob pena, termos de recorrer à impugnação das decisões desta reunião de Câmara, eu gostava que fizesse chegar com brevidade, porque isto pode ter que tomar outro tipo de proporções, vai chegar com brevidade a informação escrita, seja por mail, não é preciso mais do que isso, que garante que produza com 5 dias úteis a inclusão destes assuntos na ordem do dia. Portanto, gostaria de poder ter esse acesso, sob pena desta ordem do dia ser ilegal. Porque nós podemos incluir coisas depois dos 5 dias úteis na Câmara, mas tem que ser falada com todos nós e nós temos de estar todos de acordo. E como não estamos, e que diz que a informação de hora de trabalhos está no regimento que o senhor aqui trouxe para aprovarmos, é de 5 dias úteis por escrito, eu quero a informação escrita que produziu esta ordem de trabalhos, sob pena de podermos estarmos em risco de impugnar todas as decisões que aqui vamos tomar. Muito obrigado. Eu vou parar a reunião, que eu não conheço completamente. As coisas não de Câmara, as pessoas para aqui, está tudo assim. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado. Nós conseguimos parceria à revista, mas é sobre esta situação. Vamos votar as coisas, seja o parecer que é dar razão ao vendedor. As decisões são umas e repetimos a reunião e repetimos os acordos. Pronto, era só para publicarmos. Eu não estava a perceber muito bem essa situação e vamos repetir o parecer, por isso a consideração da jurista, se isto Isto era completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Eu percebo a vontade que é assim. Vamos dar início à reunião de Câmara, à ordem de trabalhos, o ponto 1, a preferência, direito de preferência, análise de deliberação. Concordam? Não seria de preferência. Somos reserva de aguardarmos o parecer do jurista, concordamos. 2. Melhoria e eficiência energética do edifício da piscina coberta do Marvão. Marvão é Power, proposta de aprovação do projeto e abertura de concurso. É preciso nomear aqui em junho. Energética, quanto a uma intervenção. Está lá, acho que está no final da informação. de informação, mas é assim, junto do concurso, posso ficar aí com preencher a segunda data contra os problemas e a terminar da lei. Ok. Estilo de contrato. Estilo de contrato. Estilo de contrato posso ser eu, estilo de procedimento de nada. Vai também ser liberado calção 5%. Acho que é isso.
Um jurídico em curso é o engenheiro, a seguridade de vírus, é a arquiteta Madalena, suplente Helena Vargas, gestora do contrário, a Fernanda Mateus, gestora de contrato, é o engenheiro e gestora do procedimento é a Fernanda Mateus. E liberamos uma causa de 5 estudos. Nós concordamos, sou pena de estarmos a aguardar a decisão da jurista sobre a reunião. O próximo ponto, não pode participar, tem interesse. Sim, temos então aqui o ponto 3, correspondente à divisão administrativa e financeira, pagamento de despesas judiciais, leito local, revisão do plano de diferente, análise e deliberação. Vocês têm alguma dúvida? Não tenho dúvidas, tenho uma série de questões para trazer sobre este ponto. Eu depois também gostaria, obviamente, de ouvir do Sr. Vice-Presidente, do Sr. Dr. Teresa Sinal, até por declarações sobre este assunto do passado, que todos nós preferimos e nos esboçados. Eu peço desculpa se me alongar ligeiramente na intervenção, mas é tanta coisa que não quero tomar-vos muito tempo. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fiz questão, na altura da candidatura à Câmara de Narvão, apesar de ter sido aconselhado e recomendado usar este assunto em campanha eleitoral, que havia matéria para fazer, como já vamos ver, eu recusei-me a utilizar. E quero que fique registado em ata, se ela valer, que este assunto deste processo volta a uma reunião de Câmara por mão do Presidente Luís Vitorino. Isto é, de facto, como eu bem disse consigo, um interesse pessoal dele. Não é mais nada do que outra coisa. É por mão dele que o assunto do famoso processo que tantos anos arrastou volta a uma reunião de Câmara. Não foi por mão de ninguém do Partido Socialista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto de natureza genérica, mas que tem a ver com uma questão de legalidade e de moralidade. Os aspectos da legalidade do processo aprecia-os quem tem que os apreciar. Os processos de moralidade, de vir agora este dinheiro, a questão moral, é uma questão moral que é uma forma de estar a colocar-se não ao serviço da população de Narvão, mas servir-se dinheiro do Conselho de Narvão para o seu benefício pessoal. E depois, em terceiro lugar, e eu espero bem que não esteja presente, o Presidente Luís Vitorino esteja num sítio onde possa ouvir, ou então possa depois assistir à gravação, se já tiver em condições, que há bocado, durante a intervenção dos meios, coincidência das coincidências, houve um problema com a transmissão, durante parte das intervenções, mas dizer que, relativamente ainda ao Presidente Luís Vitorino, mesmo que venha a assistir a algum direito de retorno, há aqui uma questão que é uma questão importante e relevante. É que o processo tem início, não como Luís Vitorino eleito local, mas como Luís Vitorino técnico do município. E nós conhecemos todos um conjunto de situações em que funcionários do município se verem confrontados com a lei pelas mais diversas razões no desempenho das suas funções e não vieram depois solicitar o apoio judicial em sede daquilo que ele diz a lei. Depois, que eu saiba, eu andei a tentar consultar as atas todas, mas são tantas as voltas escavadas, que eu saiba, o Presidente Luís Vitorino referiu-se sempre, neste processo, aos meus advogados. E que eu saiba também, em momento algum, em reunião nenhuma de Câmara, o Sr. Presidente disse que estava sujeito a este processo e que no fim do processo iria utilizar este expediente legal que existe para as pessoas que estão fazendo eleições. Portanto, se ele tinha intenção de fazer, devia o ter feito logo de início. Depois, porque isto foi aqui uma questão importante, reparem, nós estamos a falar de uma verba que é na ordem dos 16 mil euros, 16 mil e qualquer coisa euros de custos judiciais e custos do processo, mas podíamos, porventura, o Sr. Presidente podia ter contratado um advogado que dissesse assim, eu defendo, mas custa 1 milhão de euros. E nós agora estamos aqui confrontados com um despesa de 1 milhão de euros, se fosse como o Sr. Presidente quer dizer. Depois, de aspectos mais técnicos, e perdoem-me os juristas, de aspectos mais técnicos, eu quero apenas recordar aqui 2 aspectos que nunca quis utilizar, como digo, e volto a referir este assunto, volta a uma reunião de Câmara, por mão do Presidente Luís Vitorino.
é que o parecer que a nossa justiça nos faz chegar, com base no parecer da CCDR do Norte, diz uma coisa muito simples. É que tem lugar este pagamento quando se é absolvido e não houve dolo nem diligência. Pois é. Só que, como vocês sabem, os acordos que são feitos em tribunal são públicos. Se forem consultar os sites, qualquer acordo da primeira instância, quer o acordo da tribunal de apelação, quer o primeiro, quer o segundo, estão todos disponíveis. Portanto, podem consultá-los como eu fiz. Só que, se forem ver, há um aspecto que me parece muito importante. É que, no ato da primeira instância, na primeira instância, o Presidente Luís Vitorino é condenado por agir com dolo. E por agir com dolo, ele é condenado e com a pena acessória perde o mandato e por corrupção. E esse foi o assunto que está escrito. Está escrito no processo e na primeira instância está escrito para quem quiser ler na página 36. E depois, no acórdão, diz uma coisa no acórdão da relação, no segundo, porque o primeiro também foi no sentido da condenação. No segundo acórdão, os juízes dizem uma coisa muito simples e inultrapassável. É que durante o julgamento de primeira instância, o Tribunal Coletivo resolveu invocar novos factos sem ter dado espaço aos arbitros para se poderem defender. E o Presidente Luís Vitorino na relação é reconhecido que houve dolo, mas ele não pode ser condenado porque há uma nulidade insuprível. Porque foi feita uma coisa que legalmente não é possível. E a lei é para se cumprir. Portanto, vir agora alegar que não houve dolo é, no mínimo, uma situação que merece a nossa reflexão. E por esse motivo, eu penso que esta situação específica é tão diferente daquela que a CCDR Norte produziu para efeito de custas judiciais, que esta decisão, para ser tomada por nós aqui, nós necessitamos de um parecer. E pretendemos um parecer que seja isento. E como há uma avança da Câmara com um advogado, um escritório de advogados de Castelo Branco, mas que não foi utilizado para este fim. Mas também houve um advogado que o Presidente Luís Vitorino escolheu para o defender no processo que ele começou como técnico, depois teve como vereador e depois teve como Presidente. E todo ao longo desse processo, é um processo tão diferente do outro que produziu aquele parecer, que eu penso que seria importante, para não haver aqui qualquer excusa, que fosse pedido ao parecer, especificamente depois do processo, a qualquer CCDR que queiram. A qualquer CCDR que queiram. Deve ser a do Alentejo, como a de Norte já se pronunciou. Peçam ao outro. Eu gosto de ter uma segunda opinião, porque os advogados, tal como os tribunais foram tendo ao longo do tempo decisões diferentes, a análise dos advogados também pode ser diferente. Portanto, eu o que vos digo é que neste momento, este assunto, eu quando vi a ordem de dia, vi o que era o assunto, assim que vi a ordem de dia, ver qual era o assunto, a primeira coisa que fiz foi dar uma gargalhada. Mas depois pensei assim, eu não me posso ir disto, porque isto é um assunto muito sério. É um assunto muito sério, está em causa o dinheiro do município e dos marvanenses, e é um caso muito sério. E como está em causa isto, eu recomendo vivamente que nós não temos, eu duvido que a gente tenha neste momento condições para votar qualquer coisa nesta reunião. Duvido. Mas para além disso, tenho muitas dúvidas que nós possamos honestamente votar sobre este assunto sem termos um outro parecer que não aquele que aqui foi trazido e que é de natureza meramente genérica. Dito isto, acabo como terminei. Eu gostava muito de ouvir o Vice-Presidente Luís Costa e a Vereadora Simão falar sobre este assunto e o que é que pensam sobre este assunto. Muito obrigado. Bom, ouviu com atenção. Uma coisa é verdade. Nós também tínhamos algumas dúvidas. No entanto, para estarmos devidamente respaldados, enviámos para recebermos os devidos pareceres para estarmos aqui a tomar uma decisão em vaga e estamos devidamente sustentados. Dos dois pareceres que temos, quer da CCDR Norte, quer da jurista, e nós enviamos para a jurista, para ela também se debruçar sobre o parecer da CCDR, porque, como deve calcular, nós não temos capacidade para estar ali a definir ou a tomar qualquer decisão que seja, porque são questões mesmo muito técnicas e que só as pessoas que estão balizadas para o efeito é que o sabem fazer.
assim, de acordo com aquilo que vem aqui nos pareceres, nos dizem que deve ser feito o pagamento. Portanto, e eu estou a tomar esta decisão única e exclusivamente decorrente daquilo que é o parecer técnico. É tão simples como isto. Eu também li com atenção os pareceres e surpreendida com a situação, sabia que isto podia ser possível, que faz parte da lei. De acordo com aquilo que li, e não tenho massa crítica para ir mais além disso, porque a minha formação não é jurídica, independentemente da questão moral, as questões jurídicas está explícita. Portanto, não vou contestar. Não. Eu penso que nós não temos. Eu gostaria de ter uma outra opinião, para além desta, porque esta da CCR Norte, não foi emitida sobre esta situação concreta. Foi emitida sobre o pagamento de custos judiciais a eleitos locais. Ok? Pronto. E depois a nossa jurista, que é a professora do município, produz combate nessa informação, produz o parecer dela, dizendo que lhe parece que é correto. Há aqui uma coisa que não é referida em nenhum dos pareceres, que é o facto de o início deste processo, e é por isso que eu acho que carece de esclarecimento jurídico, o início deste processo não acontece a um eleito local. O início deste processo é com o técnico do Gabinete Florestal, Luís Vitorino, engenheiro Luís Vitorino, que enquanto técnico do Gabinete Florestal liderou aquele processo de candidatura que depois deu origem ao processo e que todos nós conhecemos. E depois há um conjunto de coisas que se passaram sem ser local. Portanto, mesmo que se venha a concluir que à luz da lei, porque esta questão da lei existe, que os eleitos locais, quando são absolvidos, sem dolo e sem diligência, e são absolvidos, têm direito a ser ressarcidos dos custos. Bem, mas há a parte do processo que não se refere ao eleito local. Refere-se ao trabalhador do município. E por isso mesmo, carece de melhor esclarecimento essa questão. É obviamente que é fácil perceber uma coisa. Apesar da questão legal ser esta, eu, pela questão moral e sem qualquer outro parecer que me deixe confortável, eu votarei contra esta situação. Mas, parece-me que esta decisão, para ser tomada, carece de um parecer jurídico que nos diga, para além da questão do eleito local, o que acontece ao funcionário. E já agora, porque é que não houve aqui com o funcionário a considerá-lo tem direito ao pagamento dos funcionários, porque é que os outros funcionários, em situação semelhante, não há o mesmo procedimento? Todos nós conhecemos trabalhadores do município, não das suas funções, foram sujeitos a decisões dos tribunais. E tiveram custas. Portanto, é por isso que me parece que era muito relevante que este assunto, antes de ser votado, pudesse ter um esclarecimento sobre essa parte, porque eu não vi, e corrijam-me, por favor, como também tiveram a oportunidade de ler, corrijam-me, por favor, se há alguma referência nesse sentido algum lado, eu não vi, nem do parecer que aqui está da CCR Norte, que é genérico, nem do parecer da doutora Vera Magno, eu não vi nada sobre a questão relacionada com o período de início do processo em que o que estávamos a falar era de um trabalhador do município e não estávamos a falar do eleito local. Porque esta lei aplica-se ao eleito local. Vamos imaginar, porque há também uma série de... Nós, quando começamos a procurar parceiros nas CCDRs, há muitos parceiros. Há, por exemplo, para vários parceiros que digam que, mesmo quando há lugar a pagamento de custos judiciais, elas podem não ser por inteiro. Pode ser só em parte. E nós, para tomar uma decisão dessas, como diz bem, nós somos juristas, temos que ter um assunto que nos permita debruçar-nos sobre isso de uma forma firme. E eu, enquanto decisor político do Executivo, com responsabilidade legal das decisões que tomo, para tomar essa decisão, necessito de esclarecimento jurídico sobre o período em que o Presidente da Câmara era eleito local. E porque é que os outros trabalhadores do município não são sujeitos a esta regra de ressarcimento e ele, eventualmente, terá direito. Essa é uma questão que se põe. Portanto, o que eu proponho à data de hoje, mesmo que as decisões desta reunião sejam válidas, é que o assunto seja retirado para o voto e possamos esclarecer este assunto relativamente ao início do processo. Já para não referirmos outros aspectos todos que eu referi.
Mas eu não tenho condições para votar favoravelmente uma coisa que se destina a eleitos locais e que eu saiba, o engenheiro do Gabinete Técnico Local não é eleito local. E era só para essa eleição que eu queria esclarecer. Portanto, faremos como o senhor Vice-Presidente está neste momento a presidir a reunião e como os outros, como o Sr. Vereador e o Sr. Vereador Bonacho, entenderem que se devem fazer. Bom, pronto, eu mantenho a decisão de acordo com aquilo que é o parecer jurídico. Pronto. Temos aqui, foi avaliado, foi lido, temos 2 pareceres, portanto, eu coloco aqui à consideração a votação. Eu voto contra e depois tenho declaração de votos. Nós votamos a favor. Ok. Então, há empate, suponho que para efeitos de votação, o Sr. Vice-Presidente está a presidir a reunião e vai usar o voto de qualidade para a decisão passar. É isso? Pronto. Que é outra decisão fabulosa e saborosa desta reunião. Mais uma coisa que fica registrada para a posteridade é que esta decisão passou sem esclarecimento jurídico adequado por voto de qualidade pelo Vice-Presidente que presidia a reunião. Dito isso, a minha declaração de voto é: os vereadores do Partido Socialista votam contra porque consideram que não está esclarecido se o pagamento deve ser na totalidade ou em parte, uma vez que parte do processo se refere a um período em que o engenheiro Luís Vitorino era técnico do município, era trabalhador do município, não era eleito local, e principalmente porque, havendo mesmo uma questão legal, há uma questão de moralidade, e que o recurso a este expediente é mais uma prova de que há eleitos locais, e estou a falar nomeadamente do Presidente Luís Vitorino, que mais do que estar aqui para servir o município, está para servir-se dos dinheiros do município para, como ele bem referiu quando saiu, para assuntos pessoais. Muito obrigado. Então vamos dar início. Vamos passar para o ponto 4. Auto de transferência de competências do município de Lisboa para o exercício das competências delegadas na Presidência de São Salvador da Penha, ao abrigo da Lei 57/2009, 30 de abril. Ponto 5, ponto 6 e ponto 7 são todos a mesma situação, podemos discuti-los. Estamos a concordar com o que estamos em conjunto e depois estávamos, se tivermos condições para isso. E agora, e depois votávamos um. Certo? Explicar-vos a situação que se chegou a esta situação. A questão sempre mais sensível que houve aqui foi a situação do pessoal. O pessoal passar pelos quadros dos multitranscritos funcionários do município para as juntas de freguesia foi sempre a questão mais frágil e mais complicada de resolver. Com esta solução, os 20 mil euros passam os 20 mil e os 15 mil euros passam por transferência pela legal, a 1 de janeiro de 2027, passam a receber esse dinheiro do OBS. Esse dinheiro é retirado das transferências do município e passam para a junta de freguesia. O pessoal é transferido por um acordo de execução à parte. Todos os funcionários que estão ao dia de hoje, as situações que estão, continuam através de um acordo de execução que há de vir aqui. Interadministrativo. Pronto, é um nome, interadministrativo. Com isto, todos acertados, iremos fazer aqui um protocolo também, um acordo, para se fazer o pagamento dos 70 mil euros às freguesias referente a 26. Isto é, especificamente, está inscrito. Pronto, tem que se arranjar aqui formas de justificar as situações. Os serviços anexos estão para fundamentar estes montantes e estas valorizações de coisas em espécie e o dinheiro que é transferido para as juntas de freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, como sabe, pelo menos nos últimos 5 anos, com relativa frequência, este assunto
do acordo de transferência de competências para as freguesias foi trazido à baila pelos eleitos do Partido Socialista nos diversos órgãos sobre a sua necessidade. Portanto, à partida, poderíamos pensar que finalmente temos acordo, então está tudo bem. Não, não está tudo bem, senhor. Não está tudo bem porque se andamos a falar disto há 5 anos, neste mandato andamos a questionar sobre este assunto desde o início do mandato, e o Sr. Presidente faz uma reunião com as juntas a 1 de junho, envia-vos um mail a 8 ou 9 de junho para responderem até dia 11 sobre qual é o acordo, porque isto tinha que ir por causa do prazo da legal, tem que ir até à reunião de Câmara e à reunião da Assembleia Municipal e à reunião da Junta de Freguesia e à reunião da Assembleia da Freguesia até 30 de junho. E só com essas aprovações decorridas é que o acordo para 2027, que é o que estamos a falar, é o acordo para 2027, 28 e 29, seria válido. Isto é mais um daqueles assuntos que é tratado de vésperas. Portanto, é mais uma questão, eu já várias vezes lhe chamei, e não levará a mal por eu repetir isso, mas já chamei várias vezes o Presidente das vésperas. Nas ludotecas voltámos a ter vésperas em relação aos acordos de transferência para as 4 freguesias. Temos também vésperas. E o que aconteceu durante estes anos todos é que as freguesias todas, mais umas do que outras, porque algumas a gente sentia-se mais próximos delas e íamos arranjar. Mas o que aconteceu nestes últimos anos é que as freguesias viram asfixiadas. E isto é muito simples. Se a pessoa tiver com um saco na cabeça e com falta de ar, mesmo que o maior inimigo venha tiro do saco da cabeça e o deixe respirar uma vez, a pessoa fica muito contente. Portanto, os presidentes de junta viram-se na necessidade de não ter nada e ter isto, mas vão ter isto. Se o Sr. Presidente se quisesse ter uma discussão séria com os juntas sobre este assunto, se o Sr. Presidente quisesse que nós, no Executivo, pudéssemos discutir isto com realidade, faria uma coisa muito simples. Dizia assim, olha, no início do mandato tivemos aqui uma série de outras prioridades, não tivemos tempo para tratar deste assunto, só podemos agora. Nós garantimos as transferências para 2026, como diz que vai haver um acordo, também aqui não está, que se esse acordo já aqui viesse também já à reunião de Câmara, como o da transferência de pessoal, também podia, a nossa votação podia ser num sentido diferente, que aqui não está. Nós fazemos um acordo para transferências que faltam nos outros anos, porque o mandato lá dos eu sei, eu percebi. Fazer a transferir dos outros anos, que também falta, transferir em 2026 por um acordo interadministrativo, e dizia assim, transferir também em 2027 para termos tempo para discutir isto. E assim já não estávamos por esse prazo legal, porque o prazo legal é uma falácia. Se eu só tratou disto agora para pôr uma faca ao pescoço dos presidentes de junta e para eles terem que decidir à pressa. O assunto é só esse. É só esse. Há aqui 2 questões depois da apreciação dos documentos, e isto refere-se às 4 juntas. Portanto, não estou aqui a defender as juntas em quem governa é o PS, estou a defender as juntas em quem governa é o PS e quem governa é o PSD. São as 4 juntas, porque os acordos são todos muito parecidos, em termos da sua forma, e o que fizeram foi uma coisa muito simples. Sim, senhora, resolver os problemas dos recursos humanos é uma forma de se resolver. Só que depois aconteceu uma coisa muito grave. É que neste acordo, diz uma coisa que é uma coisa tão simples como esta. Neste acordo que traz aqui para aprovarmos, o que diz é que o presente auto é a cláusula 8ª. O presente auto não implica a transferência de trabalhadores do município para a freguesia. Estamos de acordo. O exercício das competências delegadas será assegurado com recurso aos meios humanos próprios da freguesia. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se as juntas quiserem cumprir a lei, mesmo que o Sr. Presidente agora faça um acordo interadministrativo, para efeitos do cumprimento das tarefas que agora aquilo põe, não pode usar os trabalhadores do município que lá o ponha. Porque o senhor diz aqui, preto no branco, às 4 juntas, para este efeito só pode usar os trabalhadores de 4 da junta. E por esse motivo, esse é um dos motivos, em que nós não podemos concordar com isso. Nós concordamos que a transferência dos recursos, o senhor podia dizer assim, o Presidente Alto, que podia dizer aqui nesta famosa cláusula, que é a cláusula, que é o exercício das competências legais, será assegurado com concurso aos meios humanos próprios da freguesia e outros que sejam colocados ao seu dispor. E resolvi o problema. Nós achamos que argumento. Agora o senhor não diz. Nestas tarefas que são imensas que aquilo se coloca, não pode usar ninguém que vá lá para lá da Câmara. Porque se o fizerem,
Podem ter um problema perante a lei porque o senhor fez um acordo com eles em que diz que não pode usar os trabalhadores da Câmara. E como está isso cá escrito preto no branco? Não é. Não, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. O senhor vereador, o senhor chefe de divisão, Cláusula oitava, recursos humanos e patrimoniais. Ponto 1. O presente auto não implica a transferência de trabalhadores do município para a freguesia. Muito bem. Estamos todos de acordo. Ponto 2. O exercício das competências delegadas será assegurado com recurso aos meios humanos próprios da freguesia. Ponto 3. O presente auto não implica a transferência da propriedade, posse ou gestão de qualquer bens móveis ou imóveis. E ponto 4. Sempre que se revela apoio técnico especializado, a freguesia poderá solicitar a colaboração dos serviços municipais. Eu quero que toda a gente saiba e que os senhores presidentes juntam os quatro, o Adelino Miguel, o Luís Barradas, o Gonçalo Monteiro e o Carlos Garção saibam que no dia em que puserem um trabalhador da Câmara que lá esteja colocado através do acordo interadministrativo a fazer uma das coisas que está neste acordo, que estão a violar a lei. Porque este acordo foi feito e não tiveram cuidado de garantir que os trabalhadores, porque se isso tivesse cá escrito, Sr. Presidente, e a responsabilidade não é dos técnicos. Não esteja a dizer que os técnicos esclarecem, porque esta não é dos técnicos. É uma responsabilidade política. E a responsabilidade política é que o senhor impede com estes acordos que eles utilizem os trabalhadores que são transferidos do município. Porque o diz preto no branco. Depois pode-me dizer assim, é o Zé Gasca Nacional. A gente depois quem é que vai andar a fiscalizar isso? É até um dia. É até o dia que sejamos de ano eleitoral e que alguém se lembre de fiscalizar onde é que estão os trabalhadores do município e o que é que andam a fazer. Portanto, os acordos das 4 freguesias, dizem as 4, das 4 freguesias, dizem todas isto. E como dizem todos isto, eles não há algum problema. Depois há o problema, que era o tal problema que necessitava de uma discussão alargada e de tempo para discutir. Que é, voltamos à mesma coisa. Não temos critério. Nós temos populações, as duas mais freguesias levam 15 mil euros, que é o que já levava há muito tempo, e as duas maiores levam 20 mil euros. Não há critérios em relação à dimensão da freguesia da área geográfica, em relação ao número de caminhos que têm que fazer, em relação às tarefas que ficam delegadas por via deste acordo. Não há relativamente à dimensão da população, porque se isso fosse tido em conta, as 4 freguesias teriam todos acordos de valores diferentes. Porque são 4 freguesias de natureza diferente. E, se me permite, Sr. Presidente, quando nós olhamos para este acordo e para as tarefas que estão distribuídas, podemos rapidamente uma coisa. Se é verdade que as freguesias mais pequenas, com este valor financeiro, não ficarão muito prejudicadas, as duas freguesias maiores ficarão prejudicadas com este acordo em termos daquilo que têm de fazer e dos outros estar despendidas. As verbas para as duas freguesias maiores, quer pelas tarefas que têm, quer pela população que têm, quer pela dimensão da área geográfica das freguesias, mereciam um estudo e uma análise diferente. Mas isso existe tempo. E depois, coisas sendo dadas com o tempo, é necessário, de facto, não tratar as coisas de vésperas. Por estes motivos que eu indico, quer de aspecto legal, quer de aspecto geral, eu não posso e não podemos concordar com estes acordos de delegação que vocês agora aqui trazem. Chamo especial atenção a este número 2 desta cláusula oitava, pelo risco em que vão correr os senhores presidentes de junta sempre que tiverem a usar um trabalhador que lá seja colocado por acordo interadministrativo, porque o acordo agora aqui presente e querem que os senhores presidentes de junta que não tiveram tempo, os senhores presidentes de junta, se tivessem tempo, teriam feito o que fizeram os presidentes de juntas de outros conselhos, sabe o que era? Não tem apoio jurídico independente, tinham apoio jurídico à ANAF. Só que a ANAF, com este prazo que tiveram para responder, 2 ou 3 dias, a ANAF não responde nada. A ANAF leva de vários meses a responder. E nós temos aqui na sala, algumas pessoas já foram presidentes de junta, sabem bem que a ANAF leva muito tempo a responder. Responde, mas não é muito tempo. E esta questão necessita de ser esclarecida. Necessita de ser modificada. Este acordo, como aqui está, não serve nem as juntas de freguesia, nem tampouco nenhum dos fregueses de uma dessas juntas. Muito obrigado. Então, dê lá aí, queria dar esclarecimentos sobre esta questão de pontos. Para estas tarefas que estão em causa, para definir esses valores, e esses valores são transferidos diretamente da legal, mas é impossível para estas tarefas o município
afeta a área pessoal. Aqui neste caso, se quisesse, se as juntas de freguesia quisessem recorrer a trabalhadores do município, estes trabalhadores teriam que transitar para o quadro das juntas de freguesia. Portanto, Exatamente. Agradeço o seu esclarecimento. a cedência do pessoal É feita no normalmente dos contratos interadministrativos. Certo. Dos contratos. Mas como que é feito? O que é que eu Nunca puseste as poderia, pessoas? isso é assim, nunca poderia estar um contrato destes que poderia a junta de freguesia utilizar funcionários do município para aquelas tarefas. Eu peço desculpa, não me ouviram dizer que eu dizia que tinham que cá os funcionários dos municípios. O que eu estava a dizer é que devia cá dizer que o exercício das competências legadas será assegurado concurso aos meios humanos para o projeto de freguesia e outros. E outros, disponha. São os contratados. Então, mas na prática, se quisermos ser muito restritos na interpretação do texto que aqui está escrito, eles para estas tarefas, à lógica disso que estamos a falar, eles para essas tarefas também podem contratar. Porque diz que tem que ser, diz recurso aos meios humanos próprios da freguesia. Não diz, porque podia dizer o uso das competências aqui delegadas, sagrado concurso aos meios humanos próprios da freguesia, ou outros que entenda adquirir. E aí já haveria, por exemplo, a hipótese, se não podia utilizar os funcionários do município, usaria os funcionários de uma prestação de serviços que quisesse. É que, reparem, as freguesias assim das duas uma, ou vão para estas tarefas que aqui são no acordo de competências, ou concordam meios humanos próprios, não são transferidos, mas agora com esta verba que é servida têm que fazer contratos para ter pessoal próprio para estas tarefas, ou então teriam, era uma hipótese, teriam que contratar terceiros. Mas à luz desta cláusula oitava, eles não podem fazer isso. Porque o que diz na cláusula oitava é que eles só podem usar os meios humanos próprios. Uma prestação de serviços pode ser com meios próprios da junta. Mas não é esse caso diz, Sr. Presidente. Repare, se o texto fosse assim, o exercício das competências delegadas será dado concurso aos meios próprios da freguesia, nós estávamos de acordo, estávamos todos a dizer o mesmo. Só que o acordo o que está escrito no acordo, e, caramba, eu não quero. Temos aqui uma senhora vereadora que é doutora nesta área. Recurso aos meios humanos só quer dizer uma coisa. Meios humanos refere-se a pessoas. Refere-se a pessoas. Porque se o texto fosse o exercício das competências delegadas será assegurado com recurso aos meios próprios da freguesia, o que é que isso significava? Significava que, porventura, eu também não concordo com isso, porventura não podia usar o pessoal que a Câmara coloca lá com base no acordo administrativo que será para executar outras tarefas, muito bem, mas poderia contratar terceiros em prestações de serviço. Mas é que não é isso que cá diz. Diz que é com os meios humanos próprios da freguesia. É que não permite sequer que eles contratem ou façam uma prestação de serviços. Porque diz que é com meios humanos, não diz que é com os meios da freguesia. Diz com recurso aos meios humanos próprios da freguesia. Está cá ipsis verbis. Eu não estou a inventar nada que não esteja no acordo. E peço o favor, se eu estiver a ler a versão do acordo errado, é que me digam já. É a cláusula oitava, ponto número 2. Ponto número 2. O que eu sei é que os senhores presidentes de junta, os quatro, o Adelino Miguéis, Luís Barradas, Gonçalo Monteiro e o Carlos Garzão, no dia em que puserem a um prestador de serviço, ou um funcionário da Câmara a fazer alguma destas coisas, e alguém porventura lhes queira mal, que eles estão em problema. E o problema... Deixa-me só concluir essa frase. E o problema não vai ser com a Câmara. Vai ser com a Degal. Porque a Degal é que transfere o dinheiro. Atenção a isso. Mas, independentemente de nós estarmos a votar este acordo, de algumas questões aqui destacadas até gerarem dúvidas, e acho que não estou a dizer por esperado. Houve uma reunião com os presidentes de junta, que hoje não estão aqui, mas estiveram presentes. Eu acho que este documento foi feito conjuntamente, ou não? Então, e agora, se os presidentes de junta não se manifestaram, somos nós que temos que estar aqui a pôr isto em causa. Senhora Vereadora, os senhores presidentes de junta, o acordo foi-lhes enviado no dia 8 ou no dia 9. Alguém pode confirmar a data do meio, que eu não me recordo. O acordo foi-lhes enviado no dia 8 ao dia 9. Este acordo foi-lhes enviado para eles iniciarem até dia 11. E dia 10 era feriado. As juntas não têm técnicos juristas. As juntas não têm
as juntas não têm técnicos próprios que podem recorrer. A única entidade isenta e que eles não têm custos é a ANAF. A ANAF não dá uma resposta em 2 dias. A ANAF demora vários meses a responder. Tem muitos pedidos, não é? Porque não querem responder. E nesse sentido, eles não tiveram... É claro, reparem, as juntas andam há anos a arranjar expedientes para conseguir fazer as coisas que têm que fazer para ter um mínimo de condições nas suas freguesias. E de repente, no espaço de 2 dias, dizem assim, olha, não tens tido nada, mas agora vais ter, na Junta da Beira e de Santa Maria, 15 mil euros todos os anos transferidamente para Portugal, e nas juntas maiores, 20 mil euros. E com base nisso, em não ter nada e ter alguma coisa, a única coisa que os presidentes fizeram foi olharam para isso, porque estão num estado de necessidade. Nós aqui na Câmara temos que olhar para os documentos com outra seriedade e ver as aplicações das coisas que votamos e que aprovamos. Porque nós estamos aqui a pôr em causa os seus presidentes de junta e a relação que eles depois vão ter que adequá-la. E atenção que este assunto é um assunto que mais ano, menos ano, a permanecer estes acordos com este texto, vai virar à baila. Vai virar à baila. E depois são os teus presidentes de junta, os 4. O Adelino Miguel, Luís Barradas, Gonçalo Monteiro e o Carlos Garção, que vão ter que arranjar forma. Bem, depois a junta sempre podem pedir à junta para pagar os custos judiciais se houver lugar a isso. Mas vão ser eles que vão ser vistos sem problemas e que vão ser confrontados com uma ilegalidade que cometeram por causa de um acordo que não respeita aquilo que são as necessidades dos juntas de freguesia. O acordo está redigido de forma inadequada. E por causa de estar redigido de forma inadequada é que não tem condições para ser votado favoravelmente. Atenção! Nós somos completamente de acordo que haja delegação de competências para as juntas de freguesia e que seja só financeira e que não seja só humanos, se for esse o entendimento. Não é isso que está em causa. Temos que ver é o que é que aprovamos. Sr. Vereador, já. Se me permite, ter que vamos rápido, porque vamos avançar. Então, tem que falar com o João. Eu começava a contar aqui uma história. Uma história não, um pequeno episódio. Houve um presidente de Câmara aqui de Marvões. Uma vez quis comprar um terreno a uma senhora que sabia que ela ia acusar. Não queria vender o terreno. E então, foi lá um certo dia e disse à senhora que ia para comprar o terreno. E a senhora disse que não. E o presidente da Câmara disse: olha, minha senhora, ou nos vende o terreno, nós amanhã temos a verba para aprovar, ou nos vende agora o terreno, ou fica sem efeito. E apertou de tal maneira. Deu tão pouco espaço para ela pensar. Em julho, uma vez tinha uns presidentes de junta que tinham que aprovar isto rapidamente. E foi o que aconteceu. Deram 2 dias para se pronunciar, e tal. E os presidentes da junta, na boa fé, penso eu, foram votar e aprovaram este protocolo. Sobre este protocolo tenho aqui a dizer 2 coisas. O anterior acordo era de 2018. Não sei como é que a verba a transferir passado 8 anos é a mesma de 2018. É a mesma. Então a Câmara não recebe agora um FEF muito superior ao que recebia em 2018. E a verba para as juntas de freguesia é a mesma de 2018. E pá, isto não bate a bota com a padigota, pá. Não entendo porquê. Não entendo. Até porque algumas competências foram mais alargadas. Teve aqui a ver, algumas competências foram mais alargadas. A questão das votações, a questão do equipamento dentro das escolas, foram mais alargadas. Tem a verba é a mesma de 2018 e a Câmara recebe mais e agora passa para a junta do mesmo. Bem, depois já sabemos que o dinheiro de 2025 fica na gaveta. Esse ninguém recebe. Não recebemos em 2025. Também não se recebe. Não se vai receber. Menos 20 mil euros. Depois, portanto, há competências que estão transferidas, há competências próprias das juntas de freguesia, relativamente às estradas municipais. Por exemplo, um ponto também que estou aqui a bater e nunca fiz duas plastidas. Já me disseram aí fora que as juntas iam assumir tudo. Aqui no acordo não está. Penso que não. Mas eu depois gostaria que o senhor me esclareça.
Depois, e este assunto já foi tocado aqui por Maria do Casal, a questão de como foram, revistas as verbas a transferir. O protocolo é claro. O protocolo diz-nos que, que a transferência de competência, transferência de recursos, tem em consideração a sua população. Ora, nós aqui não vemos que tenha em consideração a sua população. Já em 2018 este problema. Agora, em 2026, este problema, o protocolo é testigo. Diz-nos quem é possível não está a sua população. Ora, há aqui freguesias que são muito prejudicadas. Não é as freguesias mais pequenas que a verba que mantém-se. Se isso não é que se mantenha, não é para diminuir a verba. Nesse caso, até poderia subir alguma coisa para estas freguesias mais pequenas. Poderia subir alguma coisa, tendo em conta o protocolo de 2018, passado 8 anos, entre que estamos em 2026. Mas as freguesias maiores são nitidamente prejudicadas relativamente ao que está aqui escrito neste protocolo. As freguesias maiores tinham que ter muito mais transferência de verba. Tem uma população maior, porque tem espaços urbanos muito maiores, espaços rurais também muito maior. Portanto, eu acho que os senhores Presidentes de Junta, pronto, aprovaram isto na sua luta. Não foi dado tempo para fazerem uma análise cuidada do protocolo. E mesmo nós vemos perante aqui os protocolos aqui para serem aprovados no espaço curto que tem, e que não permitiram uma análise de cuidado. Então. É só isto que eu tenho a dizer. Vamos por isto à votação. A questão das estradas municipais. Isto é Isso está a alguma coisa para ficar? o interno administrativo e nós. Porque é assim, o Sr. Vereador está aí a falar que são 20 mil, mas não são 20 mil na realidade. É que o pessoal custa dinheiro. E qualquer das juntas recebe mais de 50 mil euros em pessoal. Então, se quer dizer que o contrato administrativo, as estradas municipais não Tem que entrar para imputar valores. Algumas situações que estão todas elencadas e valorizadas em quilómetros. Está a ver? Então, assim, as juntas ainda ficam mais criticadas para aquilo que As juntas já fazem isso. Foi tudo aquilo que as juntas. não, muitas estradas não pagam. Nós os caminhos vicinais são nas responsabilidades institucionais das juntas. Tudo aquilo que não é numerado. Todos os caminhos classificados. Todas as estradas municipais são da responsabilidade da Câmara. Nós imputamos uma parte para valorizar, não tem que justificar a transferência do dinheiro. Porque a transferência do dinheiro tem que ser justificada. Tem mesmo justificado depois do contrato com este acordo. Não, isso é da legal. Isso é E da legal, nós vamos pagar a recolha de monos, há um dinheiro que é para a recolha de monos, vai ser tudo elencado estas situações. Mas os recursos financeiros é só este 20 mil. Sim. E tem um pessoal que. Sim, e vão fazer estradas municipais, não fazer. Não vou fazer as estradas municipais todas, vou fazer aquelas que já faziam. Sr. Presidente, e foi dito que os senhores tiveram, os presidentes disseram que o pessoal do contrato interadministrativo não pode ser usado para estas tarefas, que tem que contratar pessoas para fazer estas tarefas. Foi-lhes dito isso. Eles perceberam isso. Eu acho que toda a gente percebeu e toda a gente está esclarecida. E acho que é uma situação que está resolvida. Vamos por isto à votação. Votamos o 4, 5, 6 e o 7, são todos o mesmo teor, ou quer votar em individual? Então vamos votar um a um. Vamos por o ponto. É igual. É igual, são todos os mesmos, A não ser que haja pessoas que têm um sentido de voto diferente do nosso público. Só por isso é que nós vamos votar a todos da mesma forma. Nós votamos todos da mesma forma. Nós vamos votar contra os 4 pelas razões que apresentámos e que votamos se a reunião for válida. Nós já ouvimos isso todos. Então, 4, 5, 6 e o 7. Vamos pôr à votação. São os protocolos, são as transferências de competências do município de Marrom para as juntas de freguesia. Beirante, São João de Areias, São Salvador de Manha e Santa Maria de Marrom. Quem vota contra? Nós. Vota a favor. Se o vota a favor. Está aprovado por maioria. Com os votos contra do Partido Socialista. Vamos passar para a primeira divisão do marco pessoal.
Temos aí a criação de uns lugares com uma nova equipa de desenvolvimento. Temos Não se dá de serviços. um auxiliar de serviços gerais. Nós já temos visto e, obviamente, ficamos a favor. Para esse tipo de pessoal, nós estamos sempre disponíveis. Está. Ponto 9 é a segunda revisão do orçamento de 2026 e as grandes opções do plano. Temos uns pequenos ajustes. Não há nada especial, eu queria apenas um esclarecimento sobre um ponto, que é uma coisa que aqui falámos ontem, e queria perceber a razão. Porque percebi que a candidatura vai continuar avançada na volta do ano mundial, pelo menos até julho, mas, no entanto, houve aqui uma redução de verba relativamente Sim, ao património mundial. estimamos que não vai ser preciso tanto. Por isso tirou-se daí uma parte né, para reforçar, vai reforçar mais, que agora salva. Não tem aqui. Está aqui o qual é que era. É do Chico. Protegido. Os 10 mil euros do património mundial foram protegidos. Não, Foram por aqui. Tens informação da nossa chuva. seria, eu passo lá em favor. Já tinha que não, foi pouco chifre, foi pouco coisa. Isto nós ficava a dizer que tinha sido protegido. Não, isto na revisão não é Não há reforçado essas políticas nada dos disto. eventos. Nada. Na revisão é reforçado o acordo, é criada uma rúbrica, que é um acordo de colaboração que será para celebrar com a Fundação Amaya, por causa de uma candidatura que eles têm aprovadas, financiada pelo Fundo Social Europeu. A transferência foi essa. Foi criada essa rúbrica e foram 13.141, que é o que se estima para 2026, e a candidatura é 3 anos. E foi criada outra rúbrica, que é o tinha falhado no orçamento, que é o projeto de elétrico para o loteamento da Beirã, que são 3.075 euros. Sim, também. Do património mundial é retirado da rúbrica Acordo de Colaboração, são aquelas atividades que são desenvolvidas em parceria pelos 3 municípios e depois há acerto de contas. No entanto, a rúbrica Aquisição de Serviços está dotada com 10 mil euros, não foi alterada. Esta tinha 10 mil, 40 mil e foram retirados 10 mil euros. Continua a ter 29.659 euros. Obrigado. Eu estou esquecido, não sei se não está alguma coisa. Então, o seu primeiro acontecimento não é para Não, é tem que ser para de liberação. É para liberação. Esta é a revisão, esta não é a alteração. Não, é Nós, questão. nós vamos abster. Nós votamos a favor. Está aprovado pelo meu vídeo. Os abstenções. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Agradecer a todos a conferência. Agradecer a quem esteve a realizar através da Facebook. Enviar a todos. Bom dia.